Profecia do domingo. Mais um dia, Mateus 18 é o que nós vamos falar hoje, 21, depois capítulo 19, versículo 1. É aquela passagem que Jesus Cristo, os discípulos falam, né? Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar meu irmão se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus diz, né? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Quer dizer, permanentemente e para sempre. E isso daí a gente nos indaga, né? A pessoa errando contra mim, eu devo perdoar sempre, sempre. Nós não podemos confundir. Por que Jesus Cristo pede para a gente perdoar 70 vezes 7 a pessoa, mesmo que seja a única pessoa que erre com a gente todos os dias, pelo resto das nossas vidas? Porque o perdão não faz bem para o outro, o perdão faz bem para você, é um remédio para você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não podemos confundir perdão com justiça, tá? Porque o perdão, ele é acompanhado da justiça, mas ele não é a justiça. O perdão é um sentimento que você, não é um sentimento, mas é uma decisão que você dá à pessoa de perdoá-la. Agora, depois vem a justiça. Porque, por exemplo, se essa pessoa matou alguém que você conhece e que ela vem te pedir perdão, você perdoa ela, mas faz ela cumprir a justiça, se entrega à justiça dos homens, no caso. Se entregue e revele às autoridades judiciárias que você matou o fulano de tal. Ou seja, o perdão é uma decisão, é um remédio para você. Para o outro é justiça, para o outro é correção, para o outro é medida educativa. Tá? O teu filho, papai, errei de novo dentro de casa, eu te perdoo, filho, mas vai lá e conserta o que você errou. O problema é que na nossa cabeça nós confundimos perdão com medida educativa. Tá? Porque a partir do momento que eu confundo perdão com medida educativa, eu vou perdoar 2 vezes só. Porque você pede para a pessoa corrigir uma vez o que ela errou. 1, 2, 3. Na terceira, você vai ter que falar assim, olha, agora você não mexe mais nisso. Você vai estar proibido de chegar até aí. Tá? Isso é medida educativa. A medida educativa ela tem limite. Entende? É aquele negócio. O marido que erra contra a mulher. Sobretudo no adultério. Chegou um ponto e falou, olha, minha filha, nosso casamento acabou. Nós vamos ter que separar de corpos, porque... E chama a igreja para a igreja julgar isso tudo. Chega um ponto que a medida educativa, ela tem um ponto final e começa uma outra medida educativa, ou talvez acabe. Agora, perdoar, isso tem nada a ver. Perdoar são as decisões que você vai perdoando a pessoa. Perdoar não é aceitar o que a pessoa faz, mas aceitar amar a pessoa apesar do que ela faz e do que ela fez. Entende? Então, quando Cristo fala perdoar permanentemente, 70 vezes 7 sempre, é uma expressão de amor que você tem interiormente para ele e que beneficia quem? Você mesmo. Evidente que nos provérbios fala que quando você perdoa uma pessoa, brasas acesas acendem, brasas de Deus acendem da cabeça de quem você perdoa. Mas o perdão é um remédio para você viver feliz e melhor. Um remédio de libertação para quem? Para você mesmo. Perdoar, vamos perdoar sempre. Agora, aquele negócio. A mãe que tem um filho drogado, ela sempre perdoa o filho. Mas chega um ponto que ela vai ter que fechar as portas da casa pro filho. Por quê? Porque o filho está roubando tudo dentro de casa para comprar droga. Então a mãe tem que pôr um limite, uma medida educativa. Mas isso não significa que o filho foi para a rua que a mãe não perdoa. Ela perdoa com medida educativa, com justiça. É o famoso perdão inteligente. Aí Jesus Cristo conta uma parábola nesse capítulo 18 aqui. Aquela parábola do cara que fingiu perdoar, mas não perdoou. Tá? O patrão perdoou a dívida dele, ele foi lá e não perdoou a dívida do amigo. Quer dizer, ele não deixou o processo de perdão correr na vida dele. E Jesus Cristo fala assim, ó, o patrão indignou, e a parábola completa assim, ó. O patrão, Jesus dizendo, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores. Qual empregado? O empregado que não perdoou o outro. Até que pagasse toda a sua dívida.
É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. O que o Pai do céu vai fazer com aquele que não perdoa? Deixar aquele que não perdoa à mercê, ou seja, alvo de tortura. Isso é interessante, tá? Tá na palavra de Deus aqui, ó. O patrão que não perdoou, vou repetir o que Cristo está dizendo aqui, o patrão entregou ele para ser torturado. Isso foi uma parábola que Jesus contou. E Jesus Cristo fala assim, o Pai vai fazer igual, o Pai do céu vai fazer igual com aqueles que não perdoam. Bom, por exemplo, se você morre agora, a pessoa morre agora, com falta de perdão de alguém, ele vai ser torturado na outra vida, seja no purgatório, seja no inferno a vida inteira. Agora, se a pessoa que não perdoa agora não morre, continua vivendo, ele vai ser torturado aqui. Torturado, não é embora pareça o que Cristo fala isso, mas não é que Deus não tortura ninguém. Deus permite a tortura da natureza do dia a dia para as pessoas que não perdoam. Então, a pessoa que não perdoa, ela é torturada na vida. Você presta atenção às pessoas que têm mágoa. Ela é torturada, primeiro, no tormento interior. O tormento interior tortura as pessoas que não perdoam. Ela é torturada financeiramente. Olha, ser torturado financeiramente significa assim, quanto mais dinheiro tem, mais eu sou torturado pelo dinheiro. Tá? Quanto menos dinheiro tem, menos eu sou torturado pelo dinheiro. Tá? A gente acha assim, é que eu nunca fui rico, mas isso daí eu vejo as pessoas sendo torturadas interiormente, as pessoas ricas. Eu conheço muita gente rica. Gente, a pessoa rica, talvez você também nunca foi muito rico, mas a pessoa rica ela é torturada demais pelos bens materiais que ela tem. Ah, vive tranquilidade, mas tortura. Sim, a pessoa rica vive uma certa tranquilidade, claro que vive, porque é rica. Porque se não vivesse também ninguém queria ser rico. Tá? Vive uma tranquilidade, mas vive uma tortura interior. Sempre tem um fato terrível na família de um rico que não tem, terrível na família de um pobre, que segue Jesus Cristo e que perdoa. Eu falo isso porque eu conheço pessoas, por exemplo, que tem um monte de casa para morar, mas não moram em casa nenhuma. E eu conheço que estava dando exemplo para essa pessoa, que eu não tenho casa para morar, mas eu tenho casa. Eu não tenho casa no meu nome. Minha casa é alugada, mas eu moro numa casa. Quantas pessoas têm um monte de casa, mas não moram em casa nenhuma. Ou seja, eu entro nessa minha casa, parece, sei lá, entro na outra, parece que é um sufocamento. Você já reparou que rico não fica em casa? Rico vive viajando. Quando ele para em casa, ele sai para jantar. É uma casa que você tem, mas não é sua. É de quem? É do cachorro, é mais da empregada doméstica que mora ali, é mais do jardineiro, fica mais tempo na sua casa o jardineiro do que você mesmo. Estou falando você não, mas o grande rico. Eu fico vendo também esse pessoal famoso, muito rico, que não pode ir em shopping center. Fora o Papa, né, que também não pode. Mas o Papa está com Cristo, é o representante de Cristo, diferente. Eu fico imaginando esse pessoal, gente. Que tortura é essa? Não poder ir num shopping, não poder ir numa praça. Então, veja bem, aquele que não perdoa, eu estou falando do rico, mas agora vamos voltar para aquele que não perdoa, ele vive torturas imensas. Torturas imensas. Torturas que eu poderia aqui estar uma semana revelando para vocês. Mas eu vou revelando aos poucos, tá? Amanhã a gente volta. Volta amanhã.